Bem, alunos, espero que todos estejam bem, se cuidando, né? A gente está com muita saudade, mas logo vai passar e a gente vai se ver de novo. Vamos fazer alguma revisão dos conteúdos da remessa anterior para vocês entenderem, para fazer essa nova atividade que também faz de potenciação. Então vamos ver o que seria a base. Base é o número que se repete com o fator de multiplicação. O expoente, quantas vezes multiplicamos a base, e a potência é o resultado da potenciação. E lembrando que potenciação é multiplicação de fatores iguais. Outra, né, tinha no exercício na remessa anterior é fazer a leitura da potenciação. Lembrando que a base a gente lê o próprio número como ele se encontra lá. O expoente já temos que cuidar mais. Se ele é 2, lê-se quadrado, se ele é 3, lê-se cubo, se ele é 4, lê-se quarta potência, 5, quinta potência, e assim sucessivamente, utilizando os numerais ordinais. Vamos ver um exemplo. Se fosse base 25, expoente 2, nós vamos ler 25 ao quadrado ou 25 elevado ao quadrado. Se a base é 30, o expoente é 10, nós vamos ler 30 elevado à décima potência. Outro exemplo, se a base é 16 e o expoente é 3, lemos 16 elevado ao cubo ou 16 ao cubo. Agora, então, vamos às atividades dessa remessa, tá? Lembrando que a gente vai usar todos esses exemplos que eu vi, todos esses conteúdos da remessa anterior. Atividade número 1 lá pede para a gente representar em potenciação. O que vai acontecer? Vai aparecer na forma de fatores, vai aparecer assim, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 igual a quanto? Lembrando que a base é 1, porque é o número que está se repetindo, o expoente é 11, porque aparece 11 vezes o número 1. Pronto, vocês vão ler com atenção lá, porque tem as atividades para fazer baseado nesse exemplo aí. Já a atividade 2 lá tem qual é o maior número. Lembrando que nesse exemplo é 2 elevado ao cubo ou 3 ao quadrado. Dica, tá? Para resolver. Resolvam a potenciação. Resolvendo a potenciação, vocês vão ver qual é o maior número pela potência. Lembrando que potência é o resultado da potenciação. Então, primeiro exemplo, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. Já deu para perceber que a maior potência é 9. Então, 9 é maior que 8, consequentemente, 3 ao quadrado é maior que 2 ao cubo. Agora, a atividade número 3 da remessa, tá? Que vocês têm lá. O que vai aparecer? Vai aparecer em forma de leitura de potenciação, vocês têm que montar a potenciação e calcular. Primeiro exemplo daqui, 18 elevado à primeira potência, base 18, expoente 1. 18, vou repetir uma vez, é 18. Outro exemplo, 0 elevado à 12ª potência, a base é 0 e o expoente é 12. Multiplicando 0 12 vezes vai ser 0. Então assim vocês vão fazer com atenção a atividade número 3. Agora, a atividade número 4 lá tem essa tabela aqui. Nessa tabela, vocês vão ver, tem dias e número de bactérias. Lembrando que lá no enunciado, tá, diz que essas bactérias se duplicam a cada dia. Então, cada dia elas vão se duplicando. Então, olha aí na tabela, tá os exemplos de quanto. Então, o que tem no primeiro dia ou num 0 dia qualquer? No 0 dia qualquer, que antes de iniciar, né, a duplicação, vai ter uma bactéria. Representando em forma de potência, deveria estar ali, que não tem, é 2 elevado a 0. Lembrando sempre que, quando o expoente é 0, sempre a potência é 1. Então, 2, a base, expoente 0. No primeiro dia, a base vai ser 2, expoente 1. Lembrando que a base, na hora de montar, sempre vai ser o 2, por quê? Porque se duplica, é o dobro 2 vezes. E o expoente vai ser sempre a quantidade de dias, né? Então, o dia vai ser o expoente e a base é 2. Então, no primeiro dia, 2 elevado a 1, que é 2. No segundo dia, 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. No terceiro dia, 2 elevado ao cubo,
que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Então, e assim vai continuando a tabela, se fosse necessário, até tantos dias que pedir. Leiam lá o enunciado, vê o que está perguntando para vocês resolverem, sempre lembrando dessa dica que eu dei de resolver, tá? A potenciação nessa tabela. Agora, atividade, que seria lá, o exemplo tem a atividade 5, 6 e 7, tá? Eu vou dar um exemplo que não está lá na folhinha. Exemplo diferente para depois vocês lerem o exemplo da folha também, para entender um pouquinho melhor. Aqui eu comecei com forma de desenho, tá? Mas eu quero a resposta com potência, tá? Eu só botei o desenho para vocês visualizarem e ver que não é tão difícil. No enunciado estaria assim, tem 2 caixas. Dentro de cada caixa tem 2 corações. E dentro de cada coração foi desenhado 2 sóis. Então, nós temos 2 sóis em cada coração. A pergunta aqui, quantos sóis teriam nas 2 caixas? Pelo desenho ficou visível que é 8. Mas como é que nós vamos botar isso em forma de potência? Nós temos 2 caixas, vezes 2 corações, vezes 2 sóis em cada. Então, seria 2 vezes 2 vezes 2, mas em forma de potência 2 elevado ao cubo, que vai dar os 8 sóis, tá? Então, lembrando esse aí, vocês com esse exemplo aqui, mais o exemplo que está lá na folhinha, vocês vão conseguir resolver a atividade 6, 5, 6 e 7. Agora, lá na atividade 8, tem primeiro, vocês vão ler com atenção, que tem a história de onde surgiu e por que tem esses quadrados perfeitos, tá? E depois vem a atividade, que é a atividade 8. Então, lá nós temos os quadrados, que nem forma mostra aqui a ilustração. Lembrando que a definição de quadrado, tá? Seria o quê? Uma figura plana que tem todos os lados com a mesma medida. Os 4 lados com a mesma medida. Então, como é que nós vamos calcular se nós queremos saber a quantidade de pontinhos que teria se eu fosse desenhar que nem aqui? Os pontinhos eu vou dar uma dica para vocês. Para nós a gente chama de área. Por que área? Porque é tudo que eu quero saber que está dentro, tá? Essa área da figura toda interna dela. Então, para calcular, seria lado vezes lado. Se for usar a nossa potência, lado ao quadrado. Mas vamos gravar lado vezes lado, que vocês vão lembrar que é o número sempre ao quadrado. Então, primeiro quadradinho ali a gente vê que só tem um de lado. Então, como é que eu ia montar em forma de potência? 1 ao quadrado. Que seria 1 vezes 1. 1 vezes 1 igual a 1. O segundo quadradinho ali, tá? Seria 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado igual a 4. O terceiro quadradinho seria 3 vezes 3, que em forma de potência 3 ao quadrado, que é 9. O quarto quadradinho ali, nós temos 4 vezes 4, que em forma de potência 4 ao quadrado, que é igual a 16. E assim vai ser sucessivamente com todos, os 5 vezes 5, 6 vezes 6, o 7 vezes 7, o 8 vezes 8, até onde for a pergunta. Lembram de ler o que está pedindo lá na atividade relacionada ao número 8. Leia com atenção, veja as atividades, pede para vocês fazerem lá vários exercícios, então preste atenção para fazer. A atividade também, junto com a atividade 8, depois tem a atividade 9, que é parecida com a 8. Então, vocês vão conseguir prestar atenção lá e resolver. Outra coisa, então, muito importante é ler todas as atividades com atenção. Fazer todos os cálculos, tá, das atividades para eu entender o raciocínio. Não adianta só botar resultado, tá? É bom eu ver para corrigir, tá? Sem o resultado ali, sem o cálculo, fica difícil eu entender o que vocês pensaram. Outra coisa, eu gostaria que vocês fizessem atividade no verso, ou pode ser folhas separadas, que pode ser grampeadas. Se vocês não têm grampo, pode botar cola. Se não tiver cola, vocês só podem anexar ali, de preferência que fique com clips, alguma coisa que depois fica legível. Importante botar nome nas atividades, para a gente conseguir entender, para a gente achar vocês, a série também, a turma que vocês são, né? Que vocês são um só, mas nós aqui temos vários. Então, muito importante isso, tá? Bom trabalho para todos. Sabe que se precisarem de ajuda, pode contar comigo. Usem máscara, se cuidem, lavem as mãos,
Se protejam, não saiam muito de casa, né? Evite aglomerações e cuidem e fiquem bem com a sua família.